Então, pessoal, nós vamos iniciar os nossos estudos no componente curricular Política de Planejamento e Avaliação Educacional, falando sobre a questão do público e privado na sociedade e na política brasileira. Para tanto, na verdade, nós vamos entender o seguinte, que o público é tudo aquilo que pertence a um povo, a uma coletividade, né? O que pertence ao governo de um país, estado, cidade. E o privado é aquilo que denomina-se a iniciativa privada, ou também podemos dizer assim, iniciativa particular. Desta forma, vamos então iniciar os nossos estudos, os nossos debates. Então, o debate sobre público e privado no Brasil não se restringe ao campo da educação. Está relacionado a uma dificuldade mais ampla, a delimitação das esferas pública e privada na sociedade e nas atribuições do Estado. Nesse sentido, trata-se de uma discussão tão atual quanto relevante. Então, a questão do público e privado não diz respeito apenas à questão de uma educação, né, que se volta para uma educação pública, como também para uma educação privada. É preciso a gente delimitar, entender o que é o público e o privado, e também entender as atribuições que é dada ao Estado, porque o Estado diz respeito à questão pública, né, a coisa pública, e o que é dado às iniciativas privadas. Então, a discussão sobre isso é muito ampla. No Império, o Brasil se constituiu como um Estado unitário e centralizado. Com a independência, a forma unitária foi mantida, mas com concessão de ligeira descentralização administrativa às províncias. Assim, durante quase 400 anos, até a proclamação da República Federativa em 1889, fomos um Estado unitário, mais ou menos centralizado, com estrutura piramidal de poder. Então, como podemos perceber, o Brasil, né, sobretudo no período do Império, era centralizado na figura do governo imperial, onde tomava-se todas as decisões, embora existindo as províncias, né, que era o território dividido em províncias, que esse território foi herdado, né, pela questão do Brasil Império, o governo, no caso, o imperador, que era justamente Dom Pedro I, as decisões eram tomadas por Dom Pedro I, ou seja, tudo centralizado no poder que se voltava para o imperador, comandado esse poder pelo imperador Dom Pedro I. As províncias existiam, mas não tinham assim uma autonomia administrativa. Tudo quem decidia era, no caso, o imperador. Nesse sentido, nossa história difere da bem-sucedida gênese da República Federativa Norte-Americana, de onde contrabandeamos nosso federalismo no alvorecer da República. Nos Estados Unidos, ela se origina a partir da união de 13 colônias autônomas pré-existentes à Federação, que abdicaram de sua soberania em função da soberania do Estado Federal. Entre nós, o movimento foi inverso. As províncias foram transformadas em estados da Federação e tiveram sua autonomia ampliada. Essa gênese, um tanto artificial do nosso federalismo, compromete até hoje o equilíbrio das ações da União com os entes subnacionais, projetando uma realidade muito mais baseada no centralismo do Estado do que na distribuição de competência entre seus entes. Então, nós sabemos que existem os entes, né, municipais, estaduais e federais. Então, antes
como era o território brasileiro dividido em províncias, mas isso mudou, né, a partir da questão do federalismo, onde tornou a divisão do nosso país em estados. Então, com essa divisão, os estados começaram, então, a ter uma autonomia administrativa ampliada. Porém, ainda existem algumas restrições, aonde o poder federal ainda comanda, né? A Constituição de 1988, em movimento de reação à ditadura civil-militar, vigente entre 1964 e 1985, buscou descentralizar recursos e capacidade de decisão para as esferas subnacionais, que no caso seriam os estados, realçando-se aqui o papel dos municípios também, né, que foram alcançados a categoria de ente político-administrativo. Na avaliação de Almeida, 2012, página 7. A descentralização das decisões do governo e a participação popular constituíam o núcleo dos valores democráticos compartilhados pelas forças democráticas, definindo a atmosfera política que envolveu a longa elaboração da Constituição Cidadã, que é a de 1988. Então, como coloca aqui, né, com a questão do regime militar, onde se lutou, né, pela autonomia e até mesmo colocar os municípios como entes aí federativos, como coloca, realçando o papel dos municípios que foram alcançados a categoria de ente político administrativo. Então, com toda essa mobilização, a gente pode perceber que também a descentralização das decisões do governo e a participação popular constituiu o núcleo dos valores democráticos compartilhados pelas forças democráticas, definindo a atmosfera política que envolveu longa elaboração da Constituição Cidadã. Então, com toda essa mobilização, passa-se, então, a dar aos municípios o poder de também ser um ente político-administrativo, ou seja, uma certa autonomia no ato de gerir a coisa pública. Entretanto, com o passar dos anos e após sucessivas experiências quanto ao balanço federativo no Brasil, podemos afirmar, com concordância com a RET 2012, página 183, além de um sentimento comum de pertencimento a uma única comunidade nacional, conceito de nação, a desconfiança na disposição das elites locais para a implementação e respeitar os direitos dos cidadãos pode ser uma poderosa fonte de centralização da autoridade política, mesmo em estados federativos. Nessas circunstâncias, mesmo elites progressistas favoráveis à descentralização da execução de políticas públicas tendem a preferir que o governo central regule o modo como essas políticas serão implementadas, de modo a amarrar as mãos de governadores e prefeitos que, se supõe, possam pretender converter os recursos recebidos em políticas conservadoras, corruptas ou clientelistas. Então, ainda há uma certa resistência em algumas normas em que, em um dado momento, os recursos que vêm para os estados e os municípios ainda ficam a cargo, né, de decidir em que serão utilizados, a cargo do governo central determinar isso para os estados e municípios. Alex de Tocqueville, autor da alentada obra Democracia na América, pode contribuir para a compreensão do que se passa entre nós, em termos de uma cultura política Estado dependente, enquanto o federalismo nos Estados Unidos pôde se estear sobre localismo bem estruturados e afins com a própria história
dos associativismos, o que contribui para uma distribuição razoável de centros médios de poder econômico, financeiro, tecnológico e cultural pelo interior do país. No Brasil, as desigualdades regionais parecem uma sina de difícil superação. Não se percebe um movimento de baixo para cima quanto ao empoderamento das regiões periféricas. Pelo contrário, se alguma equalização vem a ocorrer, é por ação política do Estado central. Então, o poder de decisão nunca acontece de baixo para cima, já vem de cima para baixo. Então, essa questão das desigualdades sociais é um pouco desafiante, não é difícil, né, na verdade, ser superado justamente por isso, porque as necessidades, elas acontecem aqui de baixo para cima, mas as soluções para essas necessidades, para diminuir ou mesmo eliminar as desigualdades sociais, elas vêm de cima para baixo, que acaba sendo difícil porque, na verdade, essas propostas nem sempre atendem, né, a esse quesito de estar colocando ações para diminuir essas desigualdades sociais. Acrescentamos ao problema de um federalismo mal implantado e mal implementado. Outro traço perverso da cultura política brasileira, o patrimonialismo ou neopatrimonialismo. O Estado brasileiro é colonizado pelos governos por meio de pesada burocracia, que deles se apossam e assenhoreiam. Um dos efeitos mais persistentes dessa tradição é a intermitência da administração pública, inviabilizando projetos de longo prazo. Então, o que nós podemos perceber aqui é essa questão do patrimonialismo, que é um conceito desenvolvido por Max Weber, que refere-se à característica de um Estado que não possui distinções entre os limites do público e os limites do privado. Então, é por isso que é importante definir a questão até onde o Estado pode estar contribuindo para uma nação democrática, para poder, então, viabilizar projetos de assistencialismo à população mais eficazes. O patrimonialismo histórico é redividido, articula-se a prática de clientelismo, um sistema em que políticos profissionais oferecem vantagens como cargo, empregos públicos, financiamento e autorização em troca de legitimação e apoio, promovendo uma rede de fidelidades pessoais que passa pelo uso de recursos estatais. Somados, o patrimonialismo e o clientelismo produzem fisiologismos, localismos e nepotismos. Temos vários donos do poder e não só propriamente o povo. Então, quando se coloca em cargos administrativos pessoas não por competência, mas pessoas por questões de favores, dê então um emprego, um cargo, e aí você então agora me apoia. Então essa troca aí faz com que pessoas que realmente são bons profissionais percam, né, a oportunidade para pessoas justamente por favores políticos, e isso torna-se na prática ainda a questão do clientelismo, favores aonde vai estar prejudicando a boa administração pública. Na verdade, a disputa entre o setor público e o setor privado em nosso país tende a transformar o termo público em um disfarce semântico, notadamente no campo da educação. Isso explica as várias acepções e reinterpretações do termo público nesse contexto. Trata-se de uma discussão antiga e, sobretudo, nada inocente, que julgamos relevante destacar para subsidiar o debate e as evidências trazidas para esse artigo, então, em discussão. Desta forma, espero ter contribuído positivamente para o aprendizado de vocês. Até um próximo
estudo.